Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje a gente vai ler o capítulo 6, né, os versículos 12 a 20. Esse aqui é um tema, né, dos temas delicados, porque o Paulo, ele vai trabalhar muito com as nossas dificuldades do cotidiano, da rotina, né, da vida comum, da vida em comunidade. Né? Na Bíblia de Jerusalém, aqui na Bíblia online que eu uso, que é do Ferreira de Almeida, não tem, mas na Bíblia de Jerusalém tem uma divisão, como se fosse subcapítulos, e esse aqui chama fornicação. Ou seja, o que é fornicar? Um termo que a gente não usa muito, né, no cotidiano. Fornicar tem a ver com uma prática da sexualidade, mas sem o compromisso, né, de um relacionamento estável, de um casamento, por exemplo, né? Então, ele vai falar sobre sexualidade aqui, em vários momentos, né, em várias cartas ele fala de sexualidade, porque essa é uma questão nossa, né, há milênios. No livro No Mundo Maior, da série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, tem um capítulo que fala só de sexualidade e do quanto nós erramos, né, e nós adquirimos compromisso pela falta de responsabilidade, né? E é um problema grave na nossa evolução, até que a gente aprenda a vivenciar a sexualidade com amor, com compromisso. Então esse é o problema da humanidade, da grande maioria das pessoas. Em algum momento precisa passar por isso, porque traímos, porque enganamos, porque assumimos responsabilidade e depois, né, ignoramos a responsabilidade que assumimos, então é um problema. E aí a primeira frase desse versículo, né, que é o versículo 12, é uma frase muito famosa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aqui na outra tradução tem um jeito mais fácil da gente entender, que é tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa frase é maravilhosa, né? A gente poderia passar aqui o tempo todo só falando dela. Porque tudo posso, eu posso, não tem uma proibição, né? Mas não me convém. Não me convém significa que eu vou analisar, refletir, ver, será que vale a pena isso para mim, para minha evolução, não para o meu egoísmo, mas para minha evolução, porque é aqui que está a questão, né? Às vezes, para o nosso egoísmo, para a satisfação de um desejo momentâneo, parece que vale a pena. Mas e para minha evolução, né? Às vezes vira uma queda que a gente leva séculos, né? 2, 3 séculos para levantar. Lembrei aqui de uma frase do Haroldo Dutra Dias, que é: casamento feliz é fruto de 5, 6 séculos. Às vezes essa é a primeira encarnação que a gente está conseguindo não trair tanto, não assassinar por causa das questões, né, afetivas sexuais, é a primeira vez, né? Então, e aí a gente já quer ter um casamento maravilhoso, um mar de paz, quando, né, já é difícil ter um mar de paz, ainda mais com as dívidas que normalmente nós temos conosco mesmo, às vezes nem é exatamente com esse parceiro ou parceira. Mas ele continua: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, assim, a gente tem um corpo de carne, né? Claro, o conceito de carne aqui para Paulo não é só de matéria, não, é mais do que isso, é de pecado, né? Mas aqui ele está falando do corpo físico. Nós temos um corpo físico e eles precisam se alimentar, né? Então, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Ou seja, tanto o meu corpo físico vai passar, vai ser destruído, né, vai morrer, quanto os alimentos vão morrer. Então, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Então aqui ele está lembrando que a gente tem um corpo físico, ele vivencia essas questões da vida cotidiana, mas essas questões não podem ser mais importantes do que a nossa relação com Deus. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder, ou seja, o Espírito continua. Nós vamos ser ressuscitados, assim como Jesus foi. Então eu não posso centrar todas as minhas energias naquilo que é passageiro, na compulsão alimentar, ou na compulsão sexual, ou às vezes não é bem exatamente a compulsão sexual, mas muitas vezes a gente se fixa num relacionamento como se daquilo dependesse todo o nosso respirar, quando nunca é verdade, né? O nosso respirar, o nosso corpo, as nossas emoções, nosso alívio das angústias, tudo isso vem do Senhor. O Paulo está nos chamando a pensar nisso. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou seja, a gente vai usar o nosso corpo para prostituir, para vender algo que é sagrado, né? Não faz sentido.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, né, já existe, né, já foi dito, serão, pois, uma só carne. Né, aqui é uma referência a Gênesis. Não por certo, né? Perdão. Serão uma só carne. Aqui Paulo anuncia uma verdade sobre a sexualidade que agora o Espiritismo ajuda muito a gente a entender. Quando a gente tem um encontro sexual, a gente não troca só fluidos sexuais, fluidos corporais, a gente troca fluidos espirituais. Tanto faz se eu usar preservativo ou não, eu troco fluidos espirituais. Então, há uma troca espiritual e emocional. Se eu não estiver muito bem e a outra pessoa não estiver também, né, muito equilibrada, a gente, né, passa essas emoções uns para os outros. Então, o encontro sexual é um encontro muito sério, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Aqui é que está, né, gente? A gente conseguir tratar o nosso corpo físico com amor, sem cair nas raias do egoísmo, mas com muito alto amor, com muito autocuidado, né? Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo, é contra mim mesma, né? É contra a minha evolução. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É por isso que a gente pode pensar que o exercício pleno, bonito da sexualidade é aquele que não vivencia como um pecado, como algo errado, mas como um encontro responsável, como um compromisso. Né? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui na outra tradução, acho que é um pouquinho mais fácil de entender. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Olha que forte, né, essa ideia. Então, assim, aqui no campo do Espiritismo, acho que fica ainda mais fácil de entender essa frase. Se eu estou aqui hoje, com as possibilidades que eu tenho hoje, muita gente, muitos espíritos encarnados e desencarnados lutaram para que eu tivesse esse equilíbrio emocional. E aí eu vou desperdiçar tudo isso por um prazer momentâneo e irresponsável, criando de novo novos compromissos? Não, se eu estou aqui compreendendo um pouco da mensagem do Cristo, né? Aqui na Seara Espírita, mas é lógico, né? Nas 1000 outras religiões também há muitas possibilidades de compreensão sempre. Não vale a pena desperdiçar isso, né? Atrasar a nossa evolução. Mas a gente continua semana que vem.